tema da mensagem de hoje é os 3 cuidados que um verdadeiro crente tem que ter. Hoje nós observamos que acontecem muitas coisas no Brasil e no mundo e falta, né, pastora, aquelas pessoas terem aquele cuidado por ele ser um cristão e estar verdadeiramente, né, pastora? Hoje a pastora é sombra minha, está aqui meio offline, porque ela também está ali no YouTube, ali, vendo os comentários, dando os ok, amém? Então por isso que de repente ela não deve aparecer aqui no vídeo, mas ela está aqui auxiliando por trás. E é por isso que a gente vê sempre na internet, né, pastor, aquelas brigas de pessoas religiosas, de pessoas cristãs, de pessoas, podemos dizer assim, pastora, protestantes. Você não vê briga de católicos, você não vê briga de pessoas de religiões matriz africana, mas infelizmente, pastor, a gente vê briga de grandes pastores, grandes levitas, igrejas de ministérios grandes, que um com o outro. E às vezes isso não é muito, podemos dizer assim, legal, né, pastora? A paz do Senhor a todos. Exatamente, pastor. Nós vemos hoje no mundo que a própria igreja brigam com a própria igreja. O que queremos dizer? Reino dividido. Reino dividido. Então vamos lá então, pastora, no primeiro versículo. O primeiro versículo é Marcos, capítulo 3, versículo 24. Que diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não se substituir. Se um reino dividir contra si mesmo, de repente ele não vai subsistir. Ou de repente, e é bíblico, irmão, eles não vai vencer. Nós não temos nada. Nada. Temos aí grandes homens de Deus, pastor Genô Duque, temos aí o apóstolo lá da Igreja Mundial, Valdomiro Santiago, temos aí aquela levita lá da Igreja Batista da Lagoinha. São pessoas que podem crescer, são pessoas que são grandes no mundo evangélico, e sempre nós observamos a farpa de um com o outro, de outro com o outro, e nesse mesmo sentido, pastora, tem outras pessoas também, outras pessoas famosas, e isso é no meio protestante, isso é no meio evangélico, procurando às vezes estar no YouTube, estar na verdade nas redes sociais, para discutir um com o outro. E a pergunta é: aonde que vai isso tudo? Pastor, hoje em dia, por ter a mídia, ter a internet muito fácil para todos, hoje as pessoas vão se discutir na internet, levando a todos ali, a outras religiões, o que está acontecendo. Brigas entre si. E às vezes, pastora, as brigas são bobas. Fulano alugou um templo de uma igreja e não pagou o aluguel. São brigas fúteis, né, pastor? Verdade. A igreja de fulano tem a parede preta. A igreja de fulano tem várias luzes lá, acendendo, piscando. Que isso, a igreja boate. A gente vê, pastora, que são comentários. A igreja de fulano usa a toalhinha de ser. Se você não concorda, irmão, não vai lá. Cada um tem sua forma de crer, cada um tem sua forma de pregar o evangelho, ninguém é igual a ninguém. Deus, eu concordo, pastora, ele é um só. Só que eu sou eu, a senhora é a senhora, pastor tal é pastor tal, o cantor tal é o cantor tal, o levita tal é o levita tal, o apóstolo tal é o apóstolo tal. Mas, gente, são tantos homens de Deus. Esses dias eu vi uma mulher que separou de um pastor há 16 anos atrás. Está colocando a vida dela, um grande homem de Deus, que para mim ele é um grande homem de Deus, no YouTube, nas redes sociais, à toa. Coisa de 16 anos atrás, a gente fica pensando assim, primeiro, a gente não sabe se é verdade.
Segundo, vai lá. O que resolve você falar mal de alguém, de algo que aconteceu há 16 anos atrás? O que resolve denegrir a imagem de um e do outro? Então, ó, veja bem, pastor. Então vamos na Bíblia. É verdade, pastora. Se vamos na Bíblia, o que a Bíblia fala para mim e para você, pastora? A Bíblia diz exatamente assim, pastor. Não julgueis para não ser julgados. Lá em Mateus 7:1 nos é bem claro isso, pastor. E o que nós, seres humanos, o que nós, protestantes, estamos fazendo? Levando nossos irmãos aonde? Nas redes sociais e apontando o quê? O erro. O erro. A falha. O dedo. Exatamente, pastor. Olha esse caso, há 16 anos atrás, a pessoa não era nem pública. Hoje em dia ele é uma pessoa pública. Mas há 16 anos atrás ele não era uma pessoa pública. E o que a Bíblia nos ensina, pastor? E não, né? Claro que é importante, vai haver escândalo, mas é bom que não tenha escândalos. Exatamente. E é com o quê? Com a obra de Deus. E o que essas pessoas fazem, pastor? São coisas que a gente, pastora, realmente não consegue entender ou compreender. Por que acontece isso? Por que é dessa forma? Por que, pastora, que é desse jeito? E a Bíblia diz assim, não julgue para quê, pastora? Não sejais julgados. Não julgues para quê, pastora? Não sejais julgados. E por que estão julgando um ao outro? Será que tanto conhecimento bíblico, pastora, que eles têm, muito mais do que eu? Quem sou eu perante as mídias? Quem sou eu no conhecimento igual a eles? Quem sou eu, pastora, ou a senhora, que nem essas pessoas que são grandes, são realmente todas elas pessoas de Deus? Como eu admiro aquele pastor Carlos, eu admiro aquele, eu acho que ele é um formidável na palavra de Deus. Assisto a programação dele na internet, como admiro certas pessoas e vejo entrando em coisas, se envolvendo com coisas, pastora, que não vão resolver nada. Não vão o quê, pastora? Resolver nada, pastor. Coisas banais. Coisas que não vai levar, pastora, a nada. A lugar nenhum. A nada, que a senhora diz. E eles julgam um ao outro. Eles criticam um ao outro. Ah, fulano está no altar, está tocando de bermuda. Acontece isso, não acontece, pastora? Sim, acontece muito isso. Ah, fulano está no altar de boné. Sim. Ah, fulano está no altar tocando ali com a bermuda. Ah, fulano está no altar com o cabelo comprido. E o que isso resolve, pastora? A nada. O que ganhamos com isso, pastora? Nada, nós não ganhamos nada. Não somos todos ao pró-evangelho, não somos todos protestantes, não somos todos em pró-salvação. Qual é a coisa mais importante, pastora, no mundo para Deus? Uma alma, pastor. E será que não estão todos ali em busca de almas? Para quem, pastora? Para Deus, para o reino de Deus. Então, por que tanta discussão, tanta ladainha, gente, tanta conversa fiada? À toa. E aí é onde, pastora, que nós questionamos. O que as pessoas ganham com isso? Aonde que elas vão parar com isso? Aonde, pastora, que elas vão chegar com isso? Mas vamos lá, pastora. A Bíblia também nos relata, pastor, em outro versículo, lá em Salmo 105:15, não toquei nos ungidos, pastor. Isso é bíblico, pastora? Isso é bíblico. Está onde, pastora? Em Salmo 105:15, pastor. E o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão tocando nos ungidos do Senhor, falando deles, não estão elevando a Cristo, mas sim apontando o erro do ser humano que está ali. Mas então tá bom, pastora. Vamos na Bíblia primeiro. Você pode ler o versículo, pastora? Sim. Não toquei aos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Não toquei os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Gente, se vai acontecer ou não,
Nós temos aí aquela mulher, a Virgínia, é isso mesmo, pastora? Bispa Virgínia Arruda. Arruda. Ela deu uma profecia no início do mês, lá pro dia 10 de janeiro, mais ou menos. E há 2, 3 dias atrás, nós estamos em janeiro, aconteceu. Agora, quantos críticos teve disso, pastora? Muitas críticas. Quantos comentários apontaram teve disso? Se vai acontecer ou não, é problema dela. Com quem, pastora? Com Deus. E mais? Ninguém. Existem coisas na vida da gente, se vai acontecer ou não, se é de Deus ou não, gente, não cabe a gente discutir, que está escrito lá em Mateus 7:1, não julgue para não ser julgado. É claro que nós sabemos, pastora, que nós podemos julgar a profecia, mas não, pastora? O profeta. Mas não o que, pastora? O profeta. E muitas vezes, pastora, eles esquecem de julgar a profecia. Em uma palavra bem grossa, eles metem o pau no profeta, metem o pau no pastor, metem o pau no apóstolo, na apóstola, de quem for. Eles começam a comentar, pastor, sobre a vida da pessoa. E não é isso que ensina, pastor. Misericórdia, irmãos. Chegamos ao ponto de pastores, mulheres, homens, servos, grandes líderes, grandes autoridades, pessoas famosas, pessoas conhecidas, pastora, no Brasil e no mundo, pessoas que têm muitos seguidores, ficar discutindo o que é certo, o que é errado, ficar batendo, rebatendo, um solta um vídeo, fala de um, o outro não gostou, vai lá e solta um vídeo, rebatendo o que falou dele. A Bíblia nos ensina, pastora, que quando Jesus estava sendo acusado, ele estava como, pastora? Calado. Como ele estava, pastora? Calado. Calado. E o que eles fazem? Ah, saiu um vídeo falando mal do profeta pastor Marconi. Aí o profeta pastor Marconi vai lá e faz um vídeo. Ah, fulano falou isso de mim, mas olha aqui a prova. Olha aqui os papéis. Eu tenho aqui a prova, eu tenho isso aqui. Rebatem, pastor, um com o outro. É um ou outro, pastor, tocando na unção de um e de outro. É um ou outro, pastor, julgando eles mesmos. Mas a questão, pastor, acaba sendo essa. Reino dividido, pastora, eles não subsistirá ou não vencem. Reino dividido o que, pastora? Não vence. Reino dividido o que, pastora? Não vence. E nós temos que vencer, irmão. Pastora de Deus. A Bíblia nos ensina, pastora, que a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é o que, pastora? Não é contra a carne. Mas sim. Contra potestades. Mas sim, pastora. Contra potestades. Contra espíritos e potestades. A minha luta não é contra o apóstolo Agenor Duque. Admiro ele, já fui na igreja dele, tendo ele como ele é um grande, ele é para mim um grande homem de Deus. A nossa luta não é contra a Ana Paula, que é para mim uma grande mulher de Deus. A nossa luta, irmão, não é contra a carne. A nossa luta é contra espíritos e potestades. Não resolve nada eu ficar julgando, irmão. Não resolve nada você ficar julgando, irmão. Não resolve nada eu ficar falando uma coisa aqui, você falando outra aí. Igreja do Brasil, está na hora de nós acordarmos em favor de uma coisa só. A palavra de Deus. Está na hora de nós unirmos contra uma coisa só. O nosso inimigo. O inimigo não é o fulano da igreja tal que tem parede preta. O inimigo não é o fulano da igreja tal que faz lá o lugar VIP, que tem lá os, sei lá como é que diz lá, os crentes VIP, as pessoas que se sintam separadas na própria igreja lá. Não tem uma coisa dessa aí também, pastor? Um boato desse também? Sim, tem, pastor. Tem sim, a área VIP. A área VIP. Se o fulano fez a igreja dele lá, irmão, o que tem a ver? Esse dia tem um grande homem de Deus também
falando que o culto da virada que aconteceu lá no campo do Palmeiras. Tem a Globo mostrando mulher pelada e tem lá o culto que o SBT fez Na Aliança Parque, né? no Aliança Parque, lá na arena do Palmeiras. Aí vem um pastor, um grande homem de Deus, fala: ah, mas para que fazer isso? Não, vai fazer o quê? Vai querer que o crente fique dentro de casa assistindo Globo? Eu não entendo essas coisas que estão acontecendo no Brasil, não, pastor. São pessoas mais sábias, são pessoas mais inteligentes, são pessoas mais cultas, são pessoas conhecidas, são pessoas de Deus. Mas está indo para um lado, pastora, tão complicado. Ah, pastor, mas no dia na virada do ano vai tirar as pessoas daquele pastor que ficou o ano todo cuidando daquele irmão e levar para o evento. Mas os que não são evangélicos, e os que não tem culto da virada, vai assistir Globo, vai dormir? Tá ali, irmão, vai quem quer. Se está tendo um evento ali, creio eu que é em pró a palavra de Deus. E o que nós aprendemos? Eles questionaram também, pastor, Sim, sobre pastora. os valores. Sobre o que, pastora? Os valores que foram pagos para entrar nesse show. Mas paga quem quer. O dinheiro é de quem, pastora? Não é da pessoa? Exatamente. Ela faz a paz se quiser. E o gasto que tem para fazer um show de som, de contratar levita, de contratar cantor, de contratar pregador. Até mesmo o O local de local. evento. Você acha que o Palmeiras vai deixar pegar aquele campo lá, que deve ser um aluguel ali de R$200 mil, pastor? O aluguel ali é caro. Então, eu não sei quanto, não tem, não. Eu tô dizendo, eu tô falando por mim mesmo. Eu não sei o valor, não, tá, gente? Uns R$200 mil é um aluguel num campo daquele. A pessoa vai então tirar do bolso aqui, ó, pagar. Você vai ter de graça ou não? Você não pede dízimo na sua igreja? Eu não peço dízimo na sua igreja? Você não tem campanha do voto? Você não tem os livros que vende? Você não tem as revistas que vende? Você não tem as bíblias que vende? Qual é o problema disso tudo isso, pastora? Eu não entendo, pastor. Qual é o problema, pastora? Nenhum. Qual é o problema, pastora? Nenhum. Então eles estão brigando, pastora, por nada. Estão brigando por quê, pastora? Exatamente nada. Eles estão brigando por quê, pastora? Exatamente nada. Por nada. E são mulheres e homens de Deus. Claro que está ali. Você quer que a sua família vai assistir uma programação evangélica? Não estou ganhando nada do SBT e não tem nada contra a Globo. Você quer que a sua família vai assistir cantores? Eu não enxergo. Mas segundo os comentários, pastor, cantores aparecendo até de fio dental. E palavras duras. Palavras que não posso nem repetir aqui. Segundo os comentários, eu não sei se é verdade que a Globo chegou até a desligar o microfone de cantores. Sim, pastor. É isso mesmo, pastora? Foi desligado o microfone da cantora. Eu não entendo essas coisas, gente. Somos em prol a uma coisa só. Somos em prol a uma situação só. E o que nós estamos fazendo com isso? Eu não entendo, pastor. Eu não compreendo. E fica um ou outro, pastor, tocando na unção deles. Aonde vai parar, pastora? Tudo isso. Aonde nós vamos ir, pastora? Com tudo isso. Mas olha o que a Bíblia diz. Dê por gentileza, pastora. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz sobre obediência. Se quiseres e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Se quiseres, e que, pastora? E obedecerdes. Comereis? O bem desta terra. Comereis o que, pastora? O bem desta terra. Ó, então tá dizendo assim, ó. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas se você quiser, você obedece. Ninguém é o que, pastora? Obrigado. Ninguém é o que, pastora? Obrigado. Mas se quiser, Comerá o melhor desta terra. você está entendendo isso, pastor? Se quiser, obedece. Não é obedecer a mim. Não é obedecer a pastora Juliana. Não é obedecer a fulano de tal. É obedecer a palavra de Deus. É aquilo que a Bíblia nos ensina.
A partir do momento, pastor, que nós somos contra, a partir do momento que nós lutamos contra o próprio irmão, a partir do momento que nós julgamos o próprio irmão, a partir do momento, pastor, que nós tocamos na unção de um e de outros, nós estamos o quê, pastora? Desobediência. Desobediência. Estamos o quê, pastora? Desobediência. Estamos o quê, pastora? Desobediência. E aonde que vai levar nós nisso, pastora? A lugar nenhum. Aonde vai levar nós nisso, pastora? A lugar nenhum. E o que nós queremos com isso, irmão? O que nós ganhamos com isso, pastora? Nada. Nada. Existem certas coisas na vida, pastora, que nós temos que entender. Existem certas coisas na vida que nós temos o quê, pastora? Entender, pastor. Existem certas coisas na vida que nós temos o quê, pastora? Entender. Mas de que forma, pastora? A Bíblia também nos relata, pastor, outro tópico bem importante nesse tema que nós estamos hoje discutindo, sobre a rebeldia. Sim, pastora. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Samuel, Sim, capítulo 15, versículo 23. Sim, pastor. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o portifar é como a iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha como é forte. Portanto, tu rejeitaste o quê? A palavra do Senhor. Então ele vai fazer o quê? Rejeitar. Rejeitar como rei. Meu Deus. Irmãos, nós temos que pensar. Nós não podemos de forma nenhuma, pastora, rejeitar a palavra de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma, pastor, ir contra, pastor, o quê? A palavra de Deus. E contra o quê, A pastora? palavra de Deus. E contra o quê, pastora? A palavra de E o Deus. que eles estão fazendo, pastor? O que essas pessoas de Deus estão fazendo? O que esses líderes, pastora, religiosos estão fazendo? E o que eles estão, pastora, ganhando com isso? Aonde que eles vão chegar, pastora, com isso? Aonde que eles vão ir, pastora, com isso? São questões, pastora, que nós não temos resposta. Mas está na hora de nós dizermos, está na hora, você que está escutando essa live, dizer: acorda, Brasil! Porque nós temos que acordar, pastora. Nós temos que acordar para as coisas que acontecem. Nós temos que acordar para o mundo que estamos vivendo. Nós temos que acordar como pessoas religiosas pelas coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Não está na hora desses líderes, pastora. Responde aqui, responde ali, abre a boca aqui, fala ali, diz ali. Eles não vão chegar, minha querida e amada pastora, a lugar, pastora. Nenhum. A lugar o que, pastora? Nenhum. E o que podemos dizer para essas pessoas, pastora? Meu Deus. Irmãos, vamos acordar. Pastores, apóstolos, cantores, vamos acordar. Está na hora da igreja unir. Está na hora da igreja ser uma só em Cristo Jesus. Eu não estou falando, meu irmão, Batista virar Assembleia, Assembleia virar Batista. Eu estou falando, nós unimos em uma só fé, em um só propósito. Porque senão vamos acabar como, pastora? Porque senão vamos viver como, pastora? E de que forma? Existem coisas, pastora, na vida da gente que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter o que, pastora? Fé. E acreditar que tudo vai mudar. Meu irmão, você que está me ouvindo, ore para o seu líder. A Bíblia diz que nós temos que orar para os governantes, para as autoridades. Ora para o seu pastor. Ora para o seu apóstolo. Ora para a cantora da tua igreja. Ora para o líder da tua igreja. Não está na hora da igreja dividir, irmão. Está na hora da igreja unir. Não está na hora, irmão,
A nossa luta não é contra a carne, irmão. A nossa luta não é contra o pastor dali. A nossa luta não é, irmão, contra o pastor dali. A nossa luta, irmão, é contra espírito, pastor. E o que mais, pastora? Potestade. Espírito e o que mais, pastora? Potestade. E para onde que nós estamos indo, pastora? Nós estamos importando se está tendo área VIP. Nós estamos importando se está aí no culto da virada. Nós estamos importando se está tendo parede pretas. Nós estamos importando, irmão, com coisas banais. Se tem toalhinha vendendo. Olha com o que nós estamos importando. Nós estamos importando com coisa que vai nos levar, irmãos, a lugar nenhum. Eu não entendo o porquê, gente. A Bíblia, pastor, Sim, pastor. é bem clara para nós. Sim, pastora. Bem clara. E se você for olhar, olha o que está falando lá em Mateus 26, 41. Que Vigiai e orai. Como é que é, pastora? Vigiai e orai. Mais uma vez, como é que é, pastora? Vigiai e orai. Meu para que não entreis em tentação. Meu Deus, Na cara. verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É forte isso. Na verdade, o espírito está o quê, pastora? Pronto. Mas a carne é o quê? Fraca. O espírito está o quê, pastora? Pronto. E a carne? Fraca. Meu Deus, vigiai! Ó, nação brasileira, vigiai! E orai! O momento não é este, irmão. A hora não é esta. Então está no momento, pastora, do povo de Deus fazer o que, pastora? Vigiar. E o que mais, pastora? Orai. Jesus, pastor. O Espírito está pronto, irmão. Você tem conhecimento. Você tem unção. Você tem credibilidade. Você tem seguidores. Vocês têm igrejas. Vocês têm mídia. Vocês têm palco. Vocês têm altar. Vocês têm Deus. Mas a vigilância está aonde, minha pastora? A oração está aonde, minha pastora? Sempre que truco, 6. São palavras que nem é bom no truco, 6, 10, isso não é coisa da gente que não está com isso não, gente. Um fala, outro responde. Um julga, meu Deus do céu, pastora. Reino dividido, pastora, não Vence. Reino dividido não quer, pastora? Vence. Reino dividido não quer, pastora? Vence. E aonde que vai parar, irmão, as almas? Como que alguém vai aceitar o evangelho? Como que alguém vai para Cristo, pastora? Se vê, pastora, eu brincando com a senhora todo dia e em público. Nem em casa pode, imagina em público, gente. Na internet, nas redes sociais. Será para que isso, irmão? Aonde vai nos levar, minha amiga e amada pastora, isso? Aonde, minha pastora? A lugar nenhum. Aonde, minha pastora? Lugar nenhum. E por que eles continuam? Por que eles fazem? Por que eles são assim, minha pastora? Por que eles vivem assim, minha pastora? Por que eles andam assim, minha pastora? Está na hora de nós fazermos o quê, irmão? Está na hora de nós agirmos como, irmão? Existe coisa, pastora, que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Mas só Deus sabe, pastora. Próximo versículo, pastora. Orar sem cessar. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orai sem o que, pastora? Cessar, sem parar. Meu Deus, orai sem o que, minha amada pastora? Cessar. Será que esse pessoal está deixando de orar, pastora? Para ficar respondendo coisas um ou outro nas redes sociais?
Nenhuma aceita, pastora, perder. A Bíblia nos ensina, pastora, que a sabedoria não está no falar, mas está onde, pastora? A sabedoria não está no falar, mas está onde, pastora? No ouvir. No ouvir, pastora. E elas são pessoas sábias. Eles são, pastora, pessoas sábias. Mas aonde, pastora, vai parar tudo isso? Aonde, pastora? O que vai dar tudo isso? Tem coisas que a gente não sabe. Existe coisa, pastora, que a gente não entende. Existe coisa, pastora, que a gente não compreende. Nós vamos dizer o que, pastora? Nós vamos falar o que, pastora? Orai sem cessar. Por mais que eles não parem, mas você, ovelha, continue orando, não desista. Não pare. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmão. Isso está lá na Bíblia para mim e para você. São coisas que nós temos que entender, que Deus é Deus e nós temos que sair em oração, temos que estar em oração para vencer, pastora, essas coisas. Senão, como que vai ser, pastora? O líder da igreja tal, sei lá quantos mil membros, discutindo com o líder da igreja tal, de sei lá quantos milhões de membros. E aí a pergunta fica, quem não é crente, pastora? E vê essas coisas. Quem não é crente, assiste essas coisas no YouTube, no Facebook, no Instagram, e vê essas coisas. Somos em pró, irmão, de um só Brasil. Somos em pró, irmão, de um só Deus. E mais nada, pastora. Existe coisa, pastora, que nós não conseguimos entender. Existe coisa, pastora, que nós não conseguimos fazer. Só que Deus, pastora, Ele sabe. Deus o que, pastora? Ele sabe. Deus o que, pastora? Ele sabe. E como vai ser essas coisas, pastora? Como vai ser essas coisas? Como, pastora? Como vamos vencer essas coisas? Contexto bíblico, pastora. Salmo 133, 1, pastor, e é a conclusão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que é, pastora? Tão bom e tão suave que os irmãos vivam em união. E aí eu pergunto, tá tendo, pastora, união? Não. Tá sendo suave, pastora? Não. E a Bíblia termina, Silvia, você leu aí, pastora, Salmo 131, que os irmãos vivem em quê, pastora? Em união. Que os irmãos vivem em quê, pastora? Em união. Tá tendo, pastora? Não. Aonde que vamos chegar, irmão? Aonde que vamos ir, irmão? O que vamos ser, irmão? O que pretendemos fazer, irmão? Ore para os seus pastores. Porque a Bíblia diz para nós orar para os governantes, para as autoridades. Se está acontecendo isso com o pastor da tua igreja, com o profeta da tua igreja, com o apóstolo da tua igreja, com a autoridade da tua igreja, ore por ele, irmão, porque tão bom e tão suave é, pastora, que nós vivemos em união. E isso, pastora, eu e a senhora temos que viver. E isso, pastora, nós temos que fazer. Cabe a mim, irmão, e cabe a você. São coisas, pastora, que é para nós entendermos o que está acontecendo. Aonde está, pastora, a união do povo de Deus? Aonde está, pastora? A Bíblia, a palavra de Deus. Em que mundo estamos vivendo? O intuito de todos nós,
como igreja, pastora, como povo de Deus, como servos do Senhor, é um só: ganhar almas. É o que, pastora? Ganhar almas. É o que, pastora? Ganhar almas. E será que com essas atitudes, pastor, estamos ganhando alma? Será que com essas atitudes, pastora, estamos enchendo nas igrejas? Será que com essas atitudes, pastora, está crescendo o rebanho? Será que com essas atitudes, pastora, estamos tendo algum crédito com Deus? Será que nós estamos esquecendo, pastora, do que a Bíblia ensina para mim e para a senhora? Será que eles estão esquecendo o que a Bíblia ensina? E o que nós temos que fazer? Cabe a cada um de nós, pastor. Vou deixar essa palavra por aqui, irmãos. Alguém fez algum comentário? Alguém falou alguma coisa que você achou interessante, que você queira ler, pastora? Sim, as pessoas estão falando, pastor, os irmãos estão falando e concordando. Nós temos que estar unidos para ganhar almas, né, pastor? Sim, pastor. Não brigar entre si para estar na mídia, para estar no Ibope. Nós temos que estar unidos, sim, pastor, mas para ganhar almas para Cristo. Verdade. Meu querido, minha querida, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, divulgue esse vídeo e vamos alertar o Brasil, porque o Brasil é uma terra escolhida. Sim, é uma terra escolhida por Deus. E está na hora, irmão, de nós unirmos de todo o Brasil, sermos ganhadores de alma. Existe uma pesquisa que em 2030 seremos a maior religião, que a religião protestante será a maior do Brasil, ou seja, que vai passar a católica. Mas será que esse é o nosso rumo? Será que essa é a nossa direção? Será que este é o nosso caminho? Eu quero dizer para vocês, nos ajude com o seu like, divulgue, compartilhe esse vídeo, porque Deus, Ele é Deus. E existem coisas que só Ele pode fazer. Então fique na paz, porque nessa mesma paz, eu e minha família estamos indo